Inflação de 2 dígitos, dólar a 7, economia parando, juros na estratosfera. Tudo isso graças à irresponsabilidade fiscal do governo, que assim como uma criança se nega a olhar a realidade. Não sou eu apenas quem está falando isso. Agora temos também a companhia de um importante economista macroeconômico de um banco americano, o Goldman Sachs, voltado para a América Latina. Alberto Ramos fala abertamente que o gringo abandonou o Brasil, que o pacote de corte de gastos é um pacotinho que não adianta de absolutamente nada e que o dólar irá a R$7. Ora, sem genialidade alguma, nós falamos isso aqui há 2 anos. Recomendo ler essa entrevista, que ela é curta, objetiva e muito interessante. Por fim, mais pessoas resolveram colocar a cara para fora e falar o óbvio, que o PT destrói o lado fiscal e acaba com o poder de compra das pessoas, especialmente dos mais pobres. Acompanhe, vamos falar no final sobre as oportunidades que isso traz. Em meio ao caos, temos que não apenas nos proteger desse poder de compra do nosso dinheiro que já está acontecendo, mas também há oportunidades importantíssimas. Vamos juntos! Mas antes de continuarmos, queria um pouco da sua atenção. Aqui nesse canal, a gente valoriza veículos de comunicação que pregam os mesmos valores que nós. Liberdade de expressão, liberdade de mercado e valores extremamente sólidos. Esses merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio em meio a tudo isso que estamos vivendo. É por isso que não apenas faço parte da equipe da Revista Oeste, como ela também é uma mídia independente que está levando jornalismo sério e verdadeiro, sem censura, com uma qualidade a cada vez mais pessoas. E agora eles estão com uma campanha histórica para atingir os 100 mil assinantes. Fato histórico, pregando a total liberdade de expressão. E eu quero que vocês façam parte disso junto comigo. Acesse o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui na tela. Não fique de fora dessa. Ao assinar, você não apenas está apoiando um jornalismo sério que bate contra esse sistema corrupto autoritário, mas também ajuda a divulgar e estruturar essa causa que está tomando corpo no Brasil. Precisamos buscar nossas liberdades. Esperar alguma coisa deles é esperar que sejamos calados o mais rápido possível. Portanto, faça parte do time Oeste junto comigo. Acesse o link ou o QR Code aqui na tela e apoie a causa de liberdade de expressão, valores sólidos e liberdade de mercado. Voltando ao vídeo. Nessa entrevista dada por Alberto Ramos, ele fala explicitamente: estrangeiro que ainda olhava o Brasil jogou a toalha. Segundo Alberto Ramos, sem um ajuste fiscal de verdade, o risco à frente para o país é crescimento de PIB a 1%, inflação a 6% e câmbio a R$7. Inflação a 6%, a gente sabe que quando isso traduzida para efetivamente a cesta de consumo do brasileiro, principalmente os mais pobres que gastam especificamente grande parte de sua renda com alimentação, os preços ultrapassam os 2 dígitos. Já sabemos disso e já falamos em vários outros vídeos. Mas vamos trazer aqui pontos importantes dessa entrevista, comentaremos em cima dela, explicaremos os detalhes que é importante que você entenda. Afinal de contas, o poder de compra do seu dinheiro está sendo corroído. Se puder, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe o like, isso me ajuda nesse trabalho diário. Pois bem, sem mais delongas, vamos aqui ao objetivo deste vídeo e trazer as consequências do que está acontecendo hoje. Estou gravando agora 10 para as 3, na segunda-feira, dia 16, e o mercado de juros e dólar, mais um dia mostrando a realidade, mostrando o pânico da irresponsabilidade fiscal petista. Pois bem, vamos lá. Primeiro ponto interessante que eu separei dessa entrevista, abre aspas aqui para o senhor Alberto Ramos. A gente está vendo um filme de uma família na praia, contentíssima. Parece que está tudo bem, mas está vindo aí um tsunami. E o mercado está antecipando isso, que esse filme não vai terminar bem. Exatamente o que falamos em outros vídeos, em que eu expliquei como funciona o PIB e por que o PIB está crescendo 3%, que é acima do que a capacidade do Brasil tem. Você está crescendo mais do que a capacidade do próprio país, portanto, acima do potencial que o Brasil consegue crescer, e você está conseguindo fazer isso justamente porque o governo injeta dinheiro, estimulando o consumo através do endividamento, o endividamento público e o endividamento privado, que no curto prazo tudo parece que está bem.
Porém, a conta chega através do endividamento, que é justamente a desvalorização da moeda. Recomendo que você possa ver esse vídeo que está aqui no meu canal. Também deixarei o link aqui no descritivo do vídeo. E é justamente isso que ele fala. Parece que o tsunami está vindo e as pessoas só sabem olhar quando ele chega para destruir as casas aqui na beira-mar. E não especificamente se proteger quando ele está vindo lá do fundo. Pois bem, outro ponto que fala aqui na matéria interessante. Ele diz que as medidas de corte de gasto foram um pacotinho e que as metas fiscais prometidas já não condizem com a realidade da economia. Nesse contexto, o aumento de juros sinalizados pelo Banco Central pode não ser suficiente se o governo do presidente Lula mantiver uma política fiscal expansionista. O governo gasta mais, se endivida, transfere dinheiro para a mão da população, como expliquei nesse vídeo que eu acabei de mencionar. O PIB cresce no curto prazo e tudo parece estar bem. O Banco Central precisa subir as taxas de juros, uma vez que a economia artificialmente cresce mais do que o seu potencial, pressiona a inflação, ele injeta uma capacidade de crescimento que não por incremento da produtividade, as pessoas consomem mais, só que não há mais capacidade produtiva de aumentar a oferta de bens e serviços junto com o boom da demanda. Por quê? O boom da demanda por conta dessa anabolizada que o governo dá injetando dinheiro através do endividamento. Portanto, uma demanda maior artificial sem o devido incremento da oferta, preços mais altos. Preços mais altos, o governo precisa subir a taxa de juros. E aí a gente vê o governo, de forma irresponsável, cínica, colocando a culpa no Banco Central e não nos seus gastos, na origem, na causa do problema. E é justamente isso que o senhor Alberto Ramos mencionou aqui. O pacote de gastos foi já destruído. Uma vez que o governo gasta mais do que arrecada, precisa se endividar, está cada vez mais endividado, não acena com qualquer corte de gastos efetivo, atacando a fonte do problema, a inflação começa a subir, o Banco Central precisa subir a taxa de juros. Ao subir cada 1 ponto percentual que o Banco Central sobe a taxa de juros, o estoque da dívida, os juros que ele precisa pagar na dívida já emitida, aumenta mais de 50 bilhões de reais. Se o pacote for de 70 e aprovado na íntegra, que todo mundo duvida disso, acabou o pacote. Não há pacote de corte de gastos. E mais, ele não ataca em nenhum momento a indexação e vinculação dos gastos, como também explicamos em outros vídeos. Portanto, esse pacote, ele simplesmente não existe. E é isso que o mercado está respondendo. E o governo do PT, irresponsável e criança, retrógrado, que não aceita encarar a verdade, continua com seus discursos mentirosos, mas por fim o preço está chegando. Outro ponto importante aqui, abre aspas, para o economista do Goldman Sachs. Dos poucos gringos que estavam interessados, alguns já estão jogando a toalha. Isso não é um bom sinal. Obviamente, o gringo começa a olhar que não há segurança jurídica, que não há previsibilidade institucional, econômica, social, as regras mudam no meio do jogo. O que é que eu vou fazer nesse país? Ainda mais quando outros países estão oferecendo taxas de juros interessantes. Seguindo no próximo ponto aqui que eu mencionei da entrevista. O problema número 1, disse Alberto Ramos, 2 e 3, ou seja, o problema número 1, 2 e 3, se chama fiscal. Exatamente o que nós batemos aqui, que é o centro do programa do Milei desde sempre. Tudo se origina no fiscal. E quem tem a capacidade de cuidar do fiscal? O governo. Portanto, a culpa é dele. Não tente terceirizar essa responsabilidade. E ele ainda continua. Há 2 problemas. O déficit primário, a diferença entre o que o governo gasta e arrecada antes do pagamento dos juros, déficit primário, e a dinâmica da dívida, que já é bastante alta e continua se deteriorando cerca de 3 a 4 pontos por ano. A continuar nesse patamar, se o governo terminar o ano dessa maneira, se o governo terminar esse mandato dessa maneira, serão 14 pontos percentuais da dívida frente ao PIB que teremos de alta ao longo desse mandato. Impressionante, 14 pontos percentuais da dívida frente ao PIB de incremento em um único mandato. Isso simplesmente é insustentável. Seguimos aqui. O Brasil tem hoje uma economia muito boa, um mercado de trabalho sólido, a receita crescendo muito bem em termos reais, porque a economia está indo bem e pelas medidas arrecadatórias que foram aprovadas nos últimos 18 meses. E ainda assim, o país tem um déficit de
pouco menos de 10% do PIB. E quando o crescimento for 2% e a receita crescer menos, como é que fica? É justamente o que eu falo. Nós estamos num déficit nominal, incluindo a conta de juros, de quase 10% do PIB, que segundo Stuberg, um grande gestor histórico, mas que apoiou esse governo, falou que apenas países em guerra têm um déficit na magnitude que está o Brasil hoje. Portanto, o governo gasta muito mais do que arrecada, precisa se endividar, ele se endivida mais, continua gastando mais, precisa captar cada vez mais dinheiro através de emissão de dívida, pagando uma taxa de juros maior aos investidores para conseguir fechar as suas contas. Essa dinâmica do crescimento da dívida faz com que o risco aumente e, consequentemente, a moeda brasileira se desvalorize. Moeda brasileira desvalorizada, alta de preços, inflação. Portanto, o que ele está falando é que o PIB está crescendo bem, como eu expliquei no começo do vídeo, como eu expliquei no outro vídeo que eu mencionei, por expansionismo fiscal. Isso também estimula a arrecadação, além dos aumentos dos impostos. Só que o gás, essa parte de anabolizar a economia, está chegando ao fim. Porque a capacidade do governo se endividar está chegando no limite, uma vez que a inflação já bateu a porta da população. Se ele continua gastando mais, mais inflação. E isso, obviamente, não é saudável sob o ponto de vista eleitoral para o governo tentar se reeleger. Ou seja, eles estão numa sinuca de bico que eles mesmos se colocaram. Quando a economia parar de crescer, e ela está crescendo pelos gastos do governo, que não pode gastar muito mais porque a inflação chegou, quando ele parar de gastar, como não houve incremento de produtividade, a economia vai desacelerar, cai também a arrecadação e não há mais capacidade de aumentar tributos. Ou seja, isso está claro que trará uma desaceleração. Como é que então vai ficar a arrecadação? O déficit vai continuar crescendo uma vez que o governo não quer cortar gastos e a arrecadação cai? Aí a bomba inflacionária chega. É justamente isso que a gente fala nesse canal há muito tempo e que o senhor Alberto Ramos acabou de mencionar. Um outro ponto importante, quando o Estadão pergunta qual a raiz do problema, ele falou, simples, houve um exagero de gasto. Não venham dizer que não. Desde a PEC da transição, aquela que permitiu o gasto de 200 bilhões de reais, antes de ter essa nova regra do arcabouço fiscal, o governo gastando 200 bilhões fora do orçamento, uma vez que não havia a regra do arcabouço fiscal e eles tinham derrubado a regra do teto de gastos do governo ainda, de Michel Temer, eles gastaram mais, já começou o governo aumentando de forma exponencial a dívida frente ao PIB. Portanto, ele fala, desde a PEC da transição, essa visão de tributar para gastar parece que não tem limite. Volta exatamente no looping que nós acabamos de explicar. Uma pergunta interessante da entrevistadora foi, a Argentina acaba de conseguir eliminar o déficit fiscal. É um bom exemplo para o Brasil. Já fizemos um vídeo analisando aqui incrivelmente os resultados que Milei conseguiu no primeiro ano, em comparação, inclusive, com o caminho, a mentalidade que o Brasil toma. O vídeo ficou disponível no sábado aqui no meu canal, recomendo quem puder assistir. E a resposta dele foi exatamente o que a gente bate na tecla. Abre aspas. O presidente Milei, na Argentina, fez um ajuste de 5 pontos do PIB. Na verdade, ele já diminuiu em mais de 20% o tamanho do Estado. Mas seguimos aqui. Ele fez esse corte de 5% do PIB, disse ele, com a economia em recessão. E a popularidade dele se manteve. Agora, inclusive, o PIB já vai crescer nesse último trimestre. A pobreza já regrediu a níveis abaixo do que estava quando o Milei assumiu. A moeda não desvalorizou. Enfim, já falei de todos os alcances que ele conseguiu nesse um ano. Ele continua aqui. A Colômbia anunciou um pacote de ajuste de 1% do PIB e não chamou nenhuma conferência de imprensa. O México acha que vai crescer menos de 1% no próximo ano e se propôs, no orçamento, a fazer um ajuste fiscal de 2% do PIB. O Brasil fez um pacote que não é de corte de gastos, nem de contenção. São economias contrafactuais. Exatamente o que eu falo. O gasto obrigatório vai crescer menos que o discricionário possa aumentar. É o pacote de 0,2% do PIB e requereu uma planilha com 14 linhas de medida e uma conferência de imprensa com 6 ministros, que levou ao caos no mercado no dia seguinte pelas ideias retrógradas do próprio PT, que forçou o Haddad a falar aquele monte de asneira no seu pacote fiscal ao incluir mais aumento de gasto, ou seja, menos arrecadação, quando ele deveria ter anunciado o corte de gastos na íntegra. Mas isso não passa pela cabeça dos petistas. Portanto, a consequência tem sido brutal ao valor presente dos ativos.
Dólar muito valorizado, real desvalorizado, destruição do valor presente de ativos, de ações e, obviamente, inflação, principalmente para os mais pobres. Continua ele aqui. Não se trata de entregar déficit primário zero, mas primários positivos. A questão é que a economia está sobreaquecida e colocando pressão nas expectativas do câmbio e forçando o Banco Central a dar um choque de juros. Quando eu falo aqui que a gente precisa de um superávit primário, ou seja, gastar menos do que arrecada, ao redor de 300 bilhões de reais, para aí sim começar a passar uma segurança para aqueles credores, para quem está disposto a emprestar dinheiro para o Brasil, e aí os juros caem de forma natural, que é justamente o que a Argentina está fazendo, parece um absurdo. Mas a produção de superávit primário é obrigatório se nós quisermos ter um país onde os ativos cresçam de valor, a inflação volte a patamares aceitáveis, o câmbio volte a patamar aceitável, mas isso é totalmente contra a mentalidade do PT, a visão de mundo retrógrada e antiquada do PT. E justamente ele falou nesse ponto, não se trata de entregar déficit primário zero, mas primários positivos, que é o que eu falo. O arcabouço fiscal, ele nasceu morto. Os números são inexequíveis. Falamos isso nesse canal por 2 anos. O governo mudou as regras do arcabouço fiscal por 2 vezes e mesmo assim não está conseguindo entregar a meta. Só que todo mundo já percebeu que o governo achou artimanhas, subterfúgios para gastar fora do orçamento, os chamados gastos parafiscais, que também já analisamos num outro vídeo aqui nesse canal. O governo, ao invés de gastar e colocar como despesas primárias no balanço, ele acaba usando fundos de dinheiro do governo, transferindo ao BNDES para esse sim fazer empréstimos subsidiados ou direcionar o dinheiro para alguns setores. Portanto, ao invés de entrar como despesa primária, entra no balanço como despesa financeira. Despesa financeira não entra no arcabouço fiscal, mas aumenta o endividamento público. E isso está estimado em 100 bilhões de reais, praticamente 1% do PIB. Portanto, não adianta mais olhar apenas para o arcabouço fiscal. Todo mundo já percebeu que ele é uma grande mentira, que não vale de nada, porque o governo já quebrou as regras que ele mesmo criou agora pela 3ª vez. Ou seja, o mercado já está precificando tudo isso. E ainda a gente vem a público e vê esse governo falando que cumprirá as metas. Será que não percebeu que não vale mais de nada? Que todo mundo aprendeu a fazer 2 mais 2 e percebeu que esse arcabouço é natimorto? Que não funciona mais absolutamente nada? E aí, para terminar o meu ponto, e quero colocar o que o mercado está precificando, ele termina falando: o Brasil já não interessa mais. Hoje, na segunda-feira, o Banco Central anunciou mais um leilão de dólares, ou seja, ele vende dólares para ofertar a moeda americana e fazer com que a cotação caia. O dólar futuro estava trabalhando hoje pela manhã a R$ 6,10. Só que não adianta quando você não ataca a doença. Mesma coisa que alguém está com câncer de pulmão e toma um remédio, mas continua fumando 4 maços de cigarro por dia. O que acontece é que essa oferta, no momento que ela é feita, o Banco Central vende esses dólares futuros e conforme vocês conseguem ver aqui em volta dessa bola amarela, o dólar caiu de 6,10 para 6,03. Ele vendeu 3 bilhões de dólares no mercado usando a reserva internacional. Passado o leilão, já mais para o final da tarde, muito próximo ao fechamento, o dólar está sendo negociado, o dólar futuro, a quase R$ 6,14. Repito, aquela oferta, a venda por parte do Banco Central de dólares futuros levou a cotação no momento de 6,10 para 6,03. Depois, simplesmente não funcionou para mais nada. Passaram o dia comprando dólar e agora acima de 6,14 enquanto eu falo aqui. Impressionante. Portanto, não adianta se nós não atacarmos o problema. Enquanto isso, Haddad vem a público e diz que Lula pediu que medidas econômicas não sejam desidratadas. Vamos ler o que ele falou aqui. Nós temos um conjunto de medidas que garantem a robustez do arcabouço fiscal. Estamos muito convencidos de que vamos continuar cumprindo as metas fiscais nos próximos anos. Aliás, para surpresa de alguns, vamos cumprir a meta de 2024. Se não fosse o contratempo que tivemos com o PERSE, Programa de Incentivo Tributário, e com a desoneração da folha, ou seja, coisas que eles fizeram,
Teríamos superávit primário, continuou Haddad. Só não vamos ter superávit primário em função dos 45 bi de renúncia fiscal que contrariou o governo, mas faz parte da democracia. Ele continua batendo na tecla do arcabouço fiscal, sem levar em consideração que todo mundo já sabe, inclusive artigos importantes com Marcos Mendes, com Marcos Lisboa, já foram produzidos no Brasil Journal. Eu já fiz esse vídeo aqui, tantas outras pessoas já fizeram vídeos nos seus canais explicando que a deterioração fiscal não vem apenas do arcabouço que ninguém olha mais, vem apenas dos gastos parafiscais, dessa artimanha que eles encontraram por gastar fora do arcabouço, não passando os gastos por dentro do orçamento. Tudo uma engenharia financeira, mas o endividamento continua crescendo. E aí vem a cereja do bolo, que no domingo Lula deu uma entrevista ao Fantástico da Rede Globo, falando o seguinte: coisas absurdas como sempre, sem perceber ou sem, de novo, atacar o problema. Vou repetir, abre aspas para ele. Ninguém nesse país no mercado tem mais responsabilidade fiscal que eu. A dívida ultrapassou 9 trilhões de reais pela primeira vez na história. O déficit fiscal está acima de 9% do PIB, muito próximo a 10% do PIB. O governo vem pagando taxas exorbitantes para conseguir atrair capital, já mostraremos. E ele fala que ninguém tem mais responsabilidade fiscal do que ele? Você se acha um Deus? Não pode ser possível esse tipo de coisa. Você quer estar acima dos números? Você se acha tanto acima da matemática, senhor Luiz Inácio? O senhor acha que todos nós não temos capacidade argumentativa nem sequer fazer uma conta? Que planeta o senhor vive? Provavelmente não no mesmo da realidade. Segue para ele. Entreguei esse país numa situação muito privilegiada. Não, senhor, no segundo mandato, o senhor já vinha aumentando o endividamento e queimando a gordura do superávit criado quando as commodities estavam lá na lua, preço na lua, e a China comprando absolutamente tudo. Dinheiro da corrupção e gastos governamentais já começaram a queimar o superávit no seu segundo mandato com políticas populistas. Quem não lembra também da zeragem do IPI, de linhas brancas, não é mesmo? Pois é, tudo isso sem cortar os gastos. Obviamente eu sou contra impostos, mas sem cortar o gasto você aumenta o déficit e entregou o país para quem? Para sua pupilo, que foi uma das maiores incompetências no país. Dilma entregou uma queda do PIB de 7% em 2 anos. E aí continua. E é isso que eu quero fazer outra vez. Sim, nós sabemos, senhor Luiz Inácio. E não é o mercado que tem que ficar preocupado com os gastos do governo, é o governo. Porque se eu não controlar os gastos, se eu gastar mais do que eu tenho, quem vai pagar é o povo pobre. Deixa eu te contar um segredo. Já está acontecendo isso há muito tempo. O senhor não percebe? Que bom, porque os pobres estão percebendo e percebendo a farsa que o senhor sempre foi, a vida inteira com uma visão antiquada e se gabando de nunca ter lido uma página de livro, não é mesmo? Pois é, as consequências sempre chegam. O senhor, num ciclo econômico, consegue enganar muita gente durante alguns anos, mas a verdade bateu a porta. Continua na frase dele, não queremos fazer reformas para aumentar tributos. Oi? Já foram feitas várias durante o seu terceiro mandato. A arrecadação adequada de tributos já existe e é suficiente. Ninguém nesse país tem mais responsabilidade fiscal que eu, certo? Já falamos. A única coisa errada no país é a taxa de juros que está acima de 12%. Veja, ele gasta muito mais, produz tudo isso que nós falamos na sequência, o Banco Central é obrigado a subir a taxa de juros para conter a inflação. E ele fala que a culpa é do Banco Central. Como bom defensor de teses mais à esquerda, adoram terceirizar a responsabilidade e tentar fazer as pessoas serem eternos infantis, onde a culpa sempre é dos outros e não deles. Mas enquanto isso, enquanto ele está falando isso, nessa segunda-feira agora às 3 horas, o Tesouro Direto, aquele que emite dívida para captar dinheiro para fechar as contas infecháveis desse governo, o Tesouro Direto é suspenso novamente. As negociações foram suspensas, deixando apenas o Tesouro Selic disponível. Por quê? Porque os títulos atrelados à inflação estão pagando taxas tão altas que se torna praticamente inviável o governo se refinanciar nessas dívidas. As empresas se refinanciam com taxas mais altas ainda. E o único problema, o centro do problema, como falou na entrevista e nós vimos aqui Alberto Ramos, e eu falo exaustivamente nesse canal, é a irresponsabilidade fiscal. Por exemplo, nesse exato momento o governo, para conseguir atrair capital a um título atrelado à inflação, tem que pagar quase IPCA mais 8, IPCA mais 7,73 com vencimento em 2029. Esse custo é simplesmente insustentável da dívida pública brasileira.
Claro que o Brasil tem um colchão de liquidez de mais de R$ 1 trilhão que consegue pagar os juros da dívida pelo próximo ano. Tem reservas internacionais importantes da ordem de 2 trilhões de reais, 370 bilhões de dólares mais ou menos. Portanto, não honrar os seus compromissos não é uma preocupação nesse momento. Portanto, esses títulos, não é uma recomendação de compra, mas acesse o link que eu falo diretamente com você, é uma baita de uma oportunidade se você entender a dinâmica e como funciona essa alocação. Além do mais, claro, dolarizar sempre é uma parte importante e nós também ajudamos essa parte lá fora. Entre no link aqui, deixe seu comentário dentro do link, que eu mesmo entre em contato e a gente entende o seu perfil, porque oportunidades acontecem ao som dos canhões, como se dizem. Quando tudo está bom, não há tamanhas oportunidades. Riscos, claro, também, mas ao mesmo tempo as oportunidades estão batendo a nossa porta. Enquanto o governo não mudar a sua cabeça, e é claro, Lula, com 80 anos de idade, com uma visão errada de mundo durante os 80 anos, dificilmente mudará agora. A situação não apenas está complicando para ele eleitoralmente, que assim seja, mas o mais importante, a situação está se complicando e muito para o Brasil. Espero que tenha ficado claro e que possamos falar a respeito, porque oportunidades devemos saber aproveitá-la, mas também entender o cenário como um todo. Seguimos.